para ajudar na compreensão da peça chamada Dr. Godot, que é uma farsa metadramática, né? Quer dizer, além do drama, né? É uma farsa, né? Porque é uma coisa que é fictício, tá? E essa peça que vai ser apresentada às 9 horas, a partir de 9 horas, porque a gente não sabe, a maioria que vem todo mundo do Rio, né? Para representar a peça. Então, eu vou dizer quem são esse drama, esse metadrama, né? Ele envolve 5 dos mais conhecidos dramaturgos do século XX. São seus personagens, vão ser os personagens. Um deles como é que esse dramaturgo eles institui teatros de coisas diferentes. Por exemplo, o teatro de tese, chamado teatro de tese, é do Shaw, S-H-A-W. O metateatro é de Pirandello. O teatro didático é de Brecht. A farsa metafísica é de Beckett. E o drama do absurdo é de Ionesco. Então, são esses 5 grandes dramaturgos do século XX que existiram, entendeu? Esse drama é completado com mais 2 personagens, Dr. Watzlawick e Dr. Godot, dois médicos. Então, esses 7 personagens, eles serão representados por apenas 4 atores, hein? O Shaw e Pirandello vão ser pelo Leandro. O Brecht e Beckett vai ser pela Silce. Embora esses dois sejam um homem, mas a Silce vai representar, tá certo? Ionesco e Dr. Watzlawick vai ser por mim. Dr. Godot pelo Cristiano. Bom, antes de se iniciar a peça, né, então cada personagem será apresentada, deveria ser, a gente queria fazer isso, apresentada pelo seu autor, mas não vamos fazer isso. Eu vou fazer essa apresentação de cada personagem, né? Quer dizer, e a Ana Luísa, minha esposa aqui, ela vai ser a narradora da peça, né? Tudo bem, então vamos lá. Quando falar do Shaw, que é o do Leandro, né? O nome dele todo chama-se George Bernard Shaw. Então, por isso que às vezes vai ser conhecido apenas pelas iniciais, das letras iniciais. J.B.S. George Bernard Shaw. Ele viveu entre 1856 a 1950. Por isso que a gente vai dizer que esses dramaturgos foram importantes no século XX, tá? No século passado. Ele foi um dramaturgo, foi romancista, contista, ensaísta, jornalista, inclusive. A nacionalidade dele era irlandês, ele era da Irlanda. Ele foi autor de comédias satíricas de espírito irreverente e inconformista. Tá? Shaw irritou-se com o que percebeu ser a exploração da classe trabalhadora. Ele era um socialista ardente, escreveu muitos folhetos e discursos para o socialismo fabiano. Tornou-se um orador dedicado à promoção de suas causas, que inclui ganhar direitos iguais para homens e mulheres, aliviar os abusos contra a classe trabalhadora, que inclui rescindir a propriedade privada de terras produtivas e promover estilos de vida saudáveis. Em pouco tempo, ele se tornou ativo na política local. Para vocês terem uma ideia, ele e o cantor Bob Dylan são os únicos a terem obtido o prêmio Nobel de literatura e de Oscar. No caso dele foi em 1925 de literatura e o Oscar foi em 1938. Shaw, por suas contribuições para a literatura e por seu trabalho
tem um trabalho no filme que ele fez, Pygmalion, que é a adaptação de sua peça de mesmo nome. Quando ele recebeu esse prêmio Nobel de literatura, né, ele quis recusar, porque ele não tinha gosto por honrarias públicas, mas acabou aceitando a pedido da esposa, que considerava o Nobel como uma homenagem à Irlanda. Ele aceitou, mas, no entanto, ele rejeitou o dinheiro, pedindo que os fundos fossem utilizados para financiar, aí que é um troço esquisito, né, traduções de livros suecos para o inglês. Aí eu desconheço porque que ele fez esse negócio, né? Na vida e obra dele, ele nasceu numa tradicional família, mas empobrecida, família protestante, né? Muitas das coisas assim que tinha reboliço era coisa de protestantes no meio, né? Foi de início instruído por um tio, mas rejeitou a educação escolar e aos 16 anos ainda empregou-se no escritório. Saiu fora da escola. Adquiriu amplo conhecimento artístico, graças à mãe, que era uma cantora, né? E as frequentes visitas à Galeria Nacional da Irlanda. Decidido a se tornar escritor, foi morar em Londres em 1876, porém por mais de 10 anos seus romances foram recusados por todos os editores da cidade, é claro. Querendo defender a classe trabalhadora, não sei o quê, como é que é? Assim como a maior parte dos artigos enviados à imprensa também foram tudo rejeitados. Então ele tornou-se vegetariano, fervoroso defensor do socialismo fabiano, orador brilhante que ele era, polemista, e fez as primeiras tentativas como dramaturgo. Em 1885 ele conseguiu um trabalho fixo na empresa e durante quase uma década escreveu resenhas literárias, críticas de arte e brilhantes colunas musicais. Sua atividade literária, em especial a produção teatral, foi uma sequência de sucesso e destacou-se também na crítica literária, teatral e musical, na criação de panfletos e ensaios sobre assuntos políticos, econômicos e sociais. Como crítico de teatro, em 1895, atacou insistentemente a pobreza qualitativa e artística da produção teatral vitoriana. Durante a Primeira Guerra Mundial, interrompeu sua produção teatral e publicou um polêmico panfleto no qual considerava o Reino Unido, os aliados e os alemães, misturou tudo e disse assim, igualmente culpados, e reivindicava negociações de paz. Recusou, como eu falei, o Nobel de Literatura, né? E suas últimas peças intensificou as pesquisas com a linguagem não realista, simbolista e tragicômica. Por 5 anos, ele deixou de escrever para o teatro e dedicou-se ao preparo e publicação da edição de suas obras escolhidas, que foi de 1930 a 1938. Hein? E ele escreveu um tratado político chamado Guia da Mulher Inteligente para o Socialismo e Capitalismo, escrito em 1928. A sua correspondência também foi publicada, destacando-se a troca de carta com o escritor H.G. Wells. Faleceu em 2 de novembro de 1950, seu corpo foi cremado e suas cinzas, juntamente com as de sua esposa, foram misturadas e lançadas no jardim de sua casa ao longo da estátua da Joana d'Arc na Inglaterra. Ele, assim, a gente conhece ele em torno de 20 obras, né? Mas vamos citar apenas algumas, quer dizer, a metade mais ou menos. Um socialista insociável, 1883. A Profissão da Senhora Warren, 1893. Cândida, 1894. O Famoso Ídolo, 1896. Casamento Desigual, em 1905. Major Bárbara, em 1905 também. Um que foi adaptado para o cinema foi o Doutor Dilema, 1958. Pygmalion, 1913. Essa peça foi muito conhecida, inspirou o filme homônimo disso, né, que foi em 1938, e o musical My Fair Lady, foi em 1956, que foi adaptado para o cinema em 1964. E também teve o filme essa peça teatral chamada A Milionária. Tá?
Sobre Luigi Pirandello. Luigi Pirandello, você já sabe, né? Italiano. Então nós tivemos um irlandês, um italiano agora, também vai ser representado pelo Leandro, que nasceu, bom, entre 1867 até 1936. Ele foi um dramaturgo, poeta e romancista siciliano, da Sicília. Foi um grande renovador do teatro. Ele nessa peça, ele é muito, lá pro final, muita gente assim, voltado para ele. Vou falar assim porque eu não quero dar dicas da peça. Foi um grande renovador do teatro, com um profundo sentimento de humor e grandes originalidades. Suas obras mais famosas são 6 personagens à procura de um autor. Assim lhe parece, cada um a seu modo, e os romances, que foi o falecido Matias, teve um outro esquisitíssimo, que é Nenhum e 100.000. Esta Noite de Improvisos, vai por aí afora. Sua primeira peça de teatro foi o Torniquete, escrita entre 1899 e 1900. Foi encenada pela primeira vez em 1910, e sua obra patente, uma comédia de um ato apenas, teve boa repercussão. Recebeu o Nobel também, de Literatura, em 1934. Luigi Pirandello participou da campanha Coleta de Ouro. Foi importante, porque você vai ver. Organizada pelo ditador italiano Benedetto Mussolini, que visava levantar fundos para o país. A campanha era uma resposta à Liga das Nações, que impôs sanções econômicas à Itália após a Itália ter invadido e declarado guerra à Etiópia na Segunda Guerra Ítalo-Etiópia, de 1935 a 1936. Pirandello pegou e doou sua medalha do Prêmio Nobel para essa causa. Tá? Então, quando você escutar no debate que o cara acusa ele como se fosse assim de fascista, né, tal, que fez isso, você vai, isso aí é verdade, entendeu? Mas você precisa saber quem foi Pirandello, porque senão na troca de palavras lá da peça do Dr. Godot você não vai entender, tá? Livros publicados, pelo menos 19 tem em português aí, é muita coisa. Bom, vou dar alguns. Em 1946 tivemos A Armadilha, A Excluída, A Luz de Outra Casa, A Morte é a Viva, O Caderno de Serafino, Dona Mima, Entre Duas Sombras, Esta Noite Improvisa, Caos e Outros Contos Sicilianos, e vai por aí, Velho Deus, Velórios, tem um monte de... tem muita coisa, tá? Quando eu falar B.B., B.B., que quer dizer o seguinte: Eugène Bertold Friedrich Brecht. Então, quando falar BB, quer dizer que é o Brecht. Tá? Do Brasil. Ele viveu entre 1898 a 1956. Ele é alemão. Quer dizer, fizemos primeiro da Finlândia, um irlandês, um italiano e agora um alemão. Ele foi um destacado dramaturgo, poeta, encenador alemão, tal. Seus trabalhos artísticos e teóricos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo, tornando-se mundialmente conhecido a partir das apresentações de sua companhia, realizadas em Paris durante os anos de 1954 e 1955, um pouco antes dele morrer, que foi em 1956. Brecht é outro conhecido. Aqui no Brasil também ele é muito conhecido, principalmente porque ele tem uma característica muito marcante na questão do comunismo. Ao final dos anos de 1920, Brecht torna-se marxista, vivendo um intenso período das mobilizações da República de Weimar, na Alemanha, desenvolvendo seu teatro épico. Sua praxe é uma síntese dos experimentos teatrais de Erwin Piscator e Vsevolod Emilevich Meyerhold. Outra, não só deles, né, desses experimentos teatrais, mas também do conceito de estranhamento do jornalista russo Viktor Krivlovsky,
do teatro chinês. Eu tinha que contar muito que tem um cara, um artista lá muito importante que fazia papel de mulher. Mas vamos lá. Do teatro experimental da Rússia soviética, entre os anos 1917 e 1926. Seu trabalho como artista concentrou-se na crítica artística ao desenvolvimento das relações humanas, aonde? No sistema capitalista. Recebeu o prêmio Lenin da Paz em 1954, ele não recebeu o prêmio Nobel. Tá? Foi o único, acho, desses 5. Suas primeiras peças, Baal, 1918 a 1926, e Tambores na Noite, 1918 a 1920, foram encenadas na vizinha Munique, na Alemanha. Em sua participação no teatro, Brecht conhece o diretor de teatro e cinema, que chama-se Erich Engel. Ele veio trabalhar com esse sujeito até o fim da sua vida. Depois da Primeira Grande Guerra Mundial, né, mudou-se para Berlim, onde o influente crítico Herbert Wehring chamou-lhe a atenção para a apetência do público pelo teatro moderno. Trabalha inicialmente com Hervé Piscator, famoso por suas cenas, né, cheio de projeções de filme, cartaz, etc. Em Berlim, a peça, protagonizada e dirigida por esse Engel, tornou-se o primeiro sucesso dele. Agora, o nazismo afirmava-se como força renovadora que iria reerguer o país, pretendendo reviver o Sacro Império Germânico-Romano, românico-germânico, ao contrário, mas ao mesmo tempo chegavam à Alemanha influências da recém-formada União Soviética. Olha só. Então tem um lado que é formar o Sacro Império Romano-Germânico. E por outro lado, vizinha lá na Rússia, chegava recém-formada. Com a eleição de Hitler, em 1933, Brecht exila-se primeiro na Áustria, depois ele vai para a Suíça, vai para a Dinamarca, Finlândia, Suécia, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, e depois, fugindo do nazismo deste país, vai para a Alemanha Oriental. Seus textos e montagens o fizeram conhecido mundialmente. Brecht é um dos escritores fundamentais deste século. Revolucionou a teoria e a prática da dramaturgia e da encenação. Mudou completamente a função e o sentido social do teatro, usando como arma de conscientização e de politização. Por isso que ele foi importante. Aqui no Brasil chegou, porque ele se propunha fazer conscientização das pessoas, politizar as pessoas, entendeu? Mas sempre mostrando os lados negativos do capitalismo e tal. Bom, ele teve 3 filhos, né? E você vê, ele teve 33 peças de teatro aqui. Vou dizer só algumas. Por exemplo, Um Homem é um Homem, que faz crescer a ideia do homem como um ser transformável, né? Mãe Coragem e Seus Filhos, Guerra dos 30 Anos, que foi escrita no exílio, né? No começo da Segunda Guerra Mundial. A Vida de Galileu. Essa peça foi importante porque ela foi escrita assim, pelo menos originalmente, né, para servir de exemplo, hein, e de conselho aos sábios alemães, tentados a abdicar do seu saber nas mãos do chefe nazista. Além dessa, descreveu o Sr. Puntilla e seu criado Mate, a resistível ascensão de Arturo Ui, o Circo de Giz Caucassiano, a Boa Alma de Setsuan, a Santa Joana dos Matadouros, a Ópera dos Três Vinténs, que eu acho que é uma das mais famosas aqui no Brasil, né? Bom, teatro épico. Não é simples falar sobre o conceito que Brecht tinha do teatro, apesar de ao longo de 30 anos haver escrito ensaios e comentários sobre este tema. Este autor era mais um pensador prático, que sempre recriava suas peças, os que ele chamava de experiências sociológicas, né? Experimentos sociológicos. Pois era através delas que toda a sua teoria, crítica e pensamento seriam expostos. Além de dramaturgo e diretor, Brecht foi responsável
por aprofundar o método de interpretação do teatro épico. Não era só escritor, não é diretor, não. Era se metendo no meio da interpretação dos artistas. Né? Que ele gerou uma das grandes teorias de interpretação do século XX. Essa interpretação épica era o seguinte, né? No fundo, a gente pode dizer que tinha muito a ver uma interpretação meio gestual do gesto. Por que razão? Porque, você vê, nós estamos falando de 1926, está falando de Charlie Chaplin, entendeu? O cinema mudo. Qual era a importância do cinema mudo? Era o gesto. Eu me lembro daquela cena que o Charlie Chaplin, né? Parece que demorou um ano para fazer uma cena de entrar num carro, sair pelo outro lado, que está aquela florista lá. Quer dizer, são gestos, eles tinham que trabalhar muito esse dia, porque ninguém, não adianta falar, não tem fala, é mudo. Né? Bom, o que eu vou representar, que seria chamado Eugênio Ionesco, né? Aí já é um francês, né? Uma das coisas que ele faz, ele nasceu em 1909 e faleceu em 1994. Ele foi um dos maiores, se chama isso de patafísicos. O que é patafísico? É aquele que emprega a ciência da imaginação, né? De soluções imaginárias, entendeu? E das leis que regulam a exceção. Quer dizer, então ele foi relacionado com o teatro do absurdo. Tá? Mas ele não gostou desse termo, não. Mas o pessoal... Então ele ficava o quê? Ridicularizando as situações mais banais. Né? Isso eu faço um pouco também desse tipo. E vou fazer nesse domingo também, depois dessa peça aqui, eu vou fazer uma peça para ridicularizar a questão banal mesmo. Né? Vou me ridicularizar a mim mesmo também, ou não, mas vocês vão entender lá. Retrato, então, essas peças de Ionesco, ele retrata de uma forma tangível a solidão do ser humano, a insignificância da sua existência. Filho de pai romeno, de mãe francesa, Ionesco passou a maior parte da infância na França, mas no princípio da adolescência regressou à Romênia, se formou como professor de francês e casou em 1936. Né? Ele conheceu duas pessoas importantes, um desses foi um dos livros que eu fiz, eu acho que agora foi sobre o quê? Para me lembrar, não me lembro. Que é aquele Mircea Eliade. Deve ter sido na religião. Foi na religião. Regressou à França em 1938 para concluir sua tese de doutoramento, né, apanhado pela eclosão da guerra em 1939. Ionesco permaneceu em França, acabando por revelar-se escritor de talento. Foi eleito membro da Academia Francesa em 1970. E morreu aos 81 e está sepultado no cemitério de Montparnasse, em Paris. Então é irlandês, italiano, alemão, francês. Meio francês também, mas ele nasceu mesmo foi na Romênia. Mas está a vida, vamos dizer assim, maior dele foi França. Obras. Eugênio Ionesco é considerado com o irlandês, o Samuel Beckett, que eu vou falar agora no final. Beckett. Esses dois juntos, outro irlandês, né? Esses dois juntos são considerados o pai do teatro absurdo. O Beckett e o Ionesco. Segundo o qual é preciso, para um texto burlesco, uma interpretação dramática. E para um texto dramático, uma interpretação burlesca. Né? Ele não queria que suas obras fossem categorizadas como teatro do absurdo. Por quê? Ele, em vez de negócio de teatro absurdo, não. A palavra melhor, em vez de absurdo, deveria ser insólito. Insólito. Ele percebeu que o termo insólito era um aspecto assim, ao mesmo tempo, pavoroso e maravilhoso diante da estranheza do mundo. Isso não era um absurdo. Porque absurdo é assim, mais uma coisa de insensato, incompreensão, entendeu? Não era isso. Porque girava assim, quer dizer,
Você vê, você é uma coisa que, ao mesmo tempo, né, que é pavoroso e maravilhoso, isso é estranho, pô, é insólito, entendeu? Então ele estava escrevendo as peças dele com essa característica. Então quando eu falo assim, que estou querendo dar uma ideia do personagem, quando você vê, sou eu, né, no caso aqui, fazendo assim personagem, quando você vê ele fazer um jogo desse, você diz, pô, é mesmo, o cara tá, não é um absurdo, ele está achando estranho aquela situação, né? Tanto é que ele tem uma hora na peça, se não me engano, ele usa assim, oh, certo? Bom, aí, teatro, são 29 peças dele teatrais. Eu vou dizer algumas aqui, né? Tem a cantora careca, as saudações, a lição, as cadeiras, o mestre, vítima do dever, adolescente para casar. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Macbeth, também é famosa. Macbeth. Bom, finalmente, o nosso Beckett. Samuel Barclay Beckett. Aí, quando você vê na peça, por isso que é bom, estou tentando dizer para vocês não surpreenderem, não saberem assim. Quando falar a palavra, alguns falaram a palavra Sam, S-A-M, por que razão? Porque o nome dele, ele é conhecido pelo sobrenome Beckett, mas o nome dele é Samuel. Então, quando o pessoal fala em Sam, você já tem uma ideia, né? Esse aí, irlandês, né, como eu falei. 1906 a 1989. Beckett é amplamente considerado como um dos escritores mais influentes do século XX, fortemente influenciado por James Joyce. Ele é considerado um dos últimos modernistas. Como inspiração para muitos escritores posteriores, ele às vezes também é considerado um dos primeiros pós-modernistas. Ele é um dos escritores fundamentais no qual se chamou do teatro de absurdo, né? Seu trabalho tornou-se cada vez mais minimalistas e sua carreira mais tarde. Esse recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1969. Utiliza nas suas obras traduzidas em mais de 30 línguas, hein? Uma riqueza metafórica imensa, privilegiando uma visão pessimista acerca do fenômeno humano. É considerado um dos principais autores do denominado teatro do absurdo. Sua obra mais famosa, tanto no Brasil como em Portugal, é a peça Esperando Godot. Beckett nasceu numa família burguesa e protestante. E em 1923 ingressa no colégio de Dublin para se formar em literatura moderna, especializando-se em francês e italiano. Em 1928, meses após sua mudança para Paris, conhece o James Joyce. Apresentado por um amigo em comum, torna-se grande admirador do escritor e sua obra posterior é fortemente influenciada por ele. Após lecionar durante o ano de 1930 na Irlanda, Beckett volta no ano seguinte para Paris, fixando residência na cidade, e escreve sua primeira novela, né? Em 1933, Beckett retorna novamente a Dublin, pois devido ao falecimento de seu pai, encarrega-se de cuidar de sua mãe. Retorna a Paris, em 1938, quando é marcado por dois acontecimentos de grande importância. Um deles é até, como é que eu vou falar? Olha que foi. Fica gravemente ferido ao ser agredido por um estranho que lhes feriu uma facada no peito. E conhece a esposa dele, com quem viveria o resto da vida, se casaria com ela e tal. Depois da eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial, né, ele se vincula à resistência francesa, na ocasião da invasão de Paris, pelo exército nazista, é claro, em 1941. Durante os 2 anos que Beckett esteve hospedado em Roussillon, ele indiretamente ajudou a Marquise a sabotar o exército alemão nas montanhas Vaucluse, embora ele raramente falasse sobre seu trabalho durante a guerra na vida adulta. Afasta-se da resistência em 1942, quando ambos foram obrigados a fugir da França. Morre em 1989, 5 meses depois de sua esposa de enfisema pulmonar, contra a qual já lutava havia 3 anos. Foi enterrado no cemitério de
Parnasse também. A produção beckettiana foi uma das principais ícones do teatro absurdo, que faz uma intensa crítica à modernidade. Recebeu o Nobel de Literatura, como eu falei, em outubro de 1969, enquanto em férias e em Tones com a sua esposa, prevendo que seu marido, intensamente antissocial, seria marcado pela fama a partir daquele momento. Suzanne descreveu o prêmio como uma catástrofe, entre aspas. Certo? Então, em apenas alguns minutos, né, demos uma ideia para... E eu vou botar escrito, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, eu vou botar assim, como se fosse chamariz, porque eu andei botando em forma escrita, ele estava meio grande, e só tinha 4 pessoas só. Acho que era Ana, Cristiano, acho que era Pedro Luiz, e tinha outra pessoa que eu não estou recordando. Tá? Então eu vou esperar que isso aí possa ajudar melhor as pessoas. Tá bom? Então amanhã não esqueça que amanhã nós vamos partir para a música barroca. Foi um período muito importante, né? Muito importante. Tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela presença.